Mesa Redonda. Bom dia, meus amigos. O nosso quadro hoje é o Mesa Redonda e nós vamos aqui satisfazer a vários e-mails que temos recebidos, principalmente de corretores, que é o nosso público maior. E para isso nós convidamos aqui o nosso presidente, Samuel Prado, para que diga a você, corretor de imóveis, como é que está o Cresce. E eu diria, não fazer um retrospecto muito grande, mas como é que está o Cresce hoje e como era o Cresce quando eu me inscrevi em 1978. Mudou alguma coisa do Cresce, presidente Lavagar? Bom dia, Zé Alberto. Bom dia, colegas, corretores de imóveis. De 78, eu não me lembro muito bem, não, porque eu também foi na época que eu entrei. E como eu considero hoje que eu também era um daqueles que não conhecia nada de Cresce, só a partir de 88, quando então comecei a disputar eleições no Cresce. E aí comecei. Foi quando eu também entrei, né? Entramos juntos em 88. Como conselheiro, daí para cá é que eu vim realmente ver o que era o Cresce, o que eu não via isso antes. Então, de lá para cá, muitas mudanças aconteceram, né? Porque a gente viu o seguinte, o Cresce praticamente se resumia a Salvador. Certo? Sim. Parece que no interior só tinha corretor, corretor clandestino não tinha corretor. Eram as pessoas que trabalhavam, vamos dizer assim, de Videbeck, fazendo aquele bico ali de uma maneira totalmente fora do regimento, fora da lei. Isso mudou, eu tenho acompanhado aqui, visto todo o trabalho que está tendo o Cresce em interiorizar a fiscalização. Como é que estão? Hoje, quantas delegacias nós temos hoje no interior? Começando da sua primeira observação, e essa posição da época que nós entramos no Conselho e que o interior tinha essa dificuldade, isso continuou por muito tempo. Perfeito. Certo? Depois de que a gente assumiu e que fez um propósito de interiorizar o Cresce, é que nós fizemos realmente um turnê pelas aquelas delegacias que constavam no papel, mas lá na realidade não tinha nada. Até a delegacia mais importante, que era de Feira de Santana, não existia. Sim, mas existia no nome. No nome. Como hoje tem várias ainda que existem, já estão oficializadas, mas não estão fisicamente implantadas. Mas desde a gestão de Nilson, né, em 2004, nós tomamos essa posição de interiorizar. E fizemos um trabalho recuperando as delegacias. Para você ter uma ideia, a delegacia de Porto Seguro tinha um arrombado na sala, levaram o computador e tudo, e o delegado cuidadosamente pegou e levou o resto que faltou, cadeira, levou a mesa e levou para casa dele. E quando assumimos, fomos cobrados, inclusive em Porto Seguro, que não existia uma delegacia. E eu prometi que ela estaria sendo realmente instalada oficialmente, e fizemos isso no prazo de menos de 2 meses, instalando uma delegacia na praça, uma praça principal lá de Porto Seguro, e daí nós tomamos o ponto de recuperar todas as nossas delegacias. Nós hoje temos 6 delegacias. 6 delegacias. As 5 já existentes no nome, que é Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Porto Seguro e Barreira. Sim, hoje elas são... Elas hoje existem realmente. Instalada com tudo, com computador, com funcionário, e o melhor, essas 5 delegacias hoje, elas estão já equipadas também com um fiscal fixo e uma viatura plotada do Cresce. Essas 5 delegacias estão realmente instaladas devidamente com todo o efetivo. Mas, presidente, você fazer uma pergunta aqui, porque nós recebemos muitos e-mails, muitas vezes, de corretores do interior pedindo fiscalização. Por que o Cresce não passa aqui? Por que o Cresce não vem aqui? Notadamente em locais onde você não tem delegacias. Existe vamos dizer assim, um zoneamento, existe uma política dividindo a Bahia conforme cada uma dessas delegacias? Certo, cada delegacia dessa tem uma jurisdição das cidades que fica ao alcance. Mas fiscalizar realmente um estado grande como é a Bahia é muito complicado e difícil, né? Porque nós temos 400 e tantos municípios. 17, parece. 417 municípios, com a extensão que eu sempre comento. Você está em Salvador, você vai para o norte, o Juazeiro são 500 quilômetros. Você segue para o sul, Porto Seguro, 700 quilômetros. Você vai para o oeste, Barreira, 900 quilômetros. Mas sem para Luiz Eduardo Magalhães é difícil. Então, o nosso compromisso da fiscalização ficar mais efetiva nessas delegacias e atender as cidades limítrofes, no sentido de que, por exemplo, a fiscalização passava uma semana, 4 fiscais que ele mandava, e aí dava realmente uma varredura grande.
E aqueles falsos corretores, nós chamamos de picaretas mesmo, eles se escondiam. Quando o fiscal vinha embora, eles retornavam ao local, à praça e as placas locais. Então, para que evitasse esse retorno desses clandestinos, nós estamos colocando um fiscal fixo nessa cidade para que não permita essa continuidade das coisas. E aí o fiscal atende a região. A nossa legislação ela é muito severa. Por exemplo, nós não podemos passar de 50 quilômetros, porque aí o fiscal terá que ter diária para se locomover ou despesa de viagem. Então, dentro desse circuito, a gente atende. E eu estou fazendo uma programação, junto com a nossa diretoria, mandando fiscais também. Por exemplo, hoje mesmo, ele está encerrando uma fiscalização em Vitória da Conquista, que nós mandamos no domingo passado, um fiscal para que ficar essa semana toda com aquele fiscal local para ver o que eles tinham. Então, vai fiscalizar, sai de Vitória da Conquista, vai até Guanambi. Fiscaliza toda aquela região. Então, nós estamos realmente cobrindo um raio de ação muito grande, certo? Quando eu falei nas 5 delegacias, nós temos mais a delegacia de Teixeira de Freitas. Presidente, vamos tomar um cafezinho agora e a gente vai voltar falando dessa delegacia e falando de outros assuntos que o Cresce tem até extravasado a sua função em relação à regulamentação e fiscalização. A gente volta em 1 minuto.